Então, vamos falar das forças portuguesas. Nos 3 teatros de operações, o número de forças portuguesas, o número de efetivos, foi sempre crescendo. Nós vamos ver nos quadros a seguir. E por volta de 1970, podemos dizer que a capacidade de mobilização de efetivos portugueses estava esgotada. Isto é, não havia possibilidade de aumentar mais os efetivos presentes na guerra, porque todos, como têm certamente notícia disso, todos eram mobilizados, a não ser em condições muito excepcionais. Também aquilo todos é preciso dar-lhe uma certa relatividade e precisar aqui alguns conceitos, que é a questão dos desertores e dos faltosos. Estes 2 conceitos são importantes para depois não confundirmos as questões. Não há um número significativo de desertores em todo este período, porque as pessoas que decidiam mesmo apresentar-se, digamos assim, depois de terem feito o recenseamento, geralmente não tinham a ideia de não fazer o serviço militar. Aqueles que não queriam fazer o serviço militar não se apresentavam, e esses não se chamam desertores, chamam-se faltosos. Portanto, os faltosos são mais de 20% neste período, e os desertores situam-se entre os 13% e a 5%, de acordo com as épocas. Portanto, contando já com estes números, portanto, ficando com os 75% daqueles que cumpriram, a população masculina que cumpriu o serviço militar, a verdade é que, como estas guerras são as guerras de desgaste, que precisam sempre de mais e mais efetivos, a verdade é que, quando chegámos aí a 1970, a capacidade de mobilização de mais efetivos estava esgotada. E não era possível aumentar mais os efetivos presentes na guerra. Isso vai levar a que Portugal procurasse soluções, procurasse algumas soluções, e uma delas é a africanização da guerra. Nós vamos falar um bocadinho mais à frente. Isto é a substituição dos efetivos portugueses, mobilizados em Portugal, por efetivos mobilizados localmente. E o crescimento, digamos assim, dessa quantidade de militares, de efetivos locais, o que se torna nesse fenómeno da africanização da guerra. Vamos ver aqui alguns quadros. Os faltosos. Sim. Os faltosos seriam penalizados. Não, os faltosos é assim, quem é faltoso não pode ficar em Portugal. Portanto, isso tem uma ligação direta com a imigração, não é? Como nós sabemos, a imigração é uma daquelas fatores que nós devemos sempre considerar quando analisamos esta década de 60 portuguesa, e nós temos a ideia dos números da imigração, que é 1.500.000 portugueses que imigram entre 60 e 75, entre 60 e 74, se quisermos. Nesse período da guerra, cerca de 1.500.000 portugueses, portanto, aí estão incluídos os tais 20 e poucos por cento de faltosos também. É aqueles jovens que se aproximam à idade de serem incorporados, apresentarem-se, digamos assim, depois do recenseamento, e optam por sair do país, evidentemente. Se voltassem a entrar no país, quantos deles foram depois apanhados, não é? Faltosos foram depois apanhados e acabaram por cumprir o serviço militar. Outros, aqueles que cumpriam o serviço militar, como diziam na altura, iam conquistar, digamos, na guerra, o direito de continuar em Portugal. Portanto, de não terem que emigrar, porque não havia outra alternativa, era ou fazer a guerra ou emigrar. Não havia outra alternativa, passar à clandestinidade, quanto muito, não é? Mas isso seria uma minoria. Vamos ver aqui então alguns quadros. Este primeiro quadro é o quadro de Angola, para terem uma ideia deste gráfico, terem uma ideia dos efetivos portugueses, que começam ali já no final de 61, nos 30.000, quando começaram os acontecimentos não havia mais de 5.000 militares em Angola, portugueses, e ali
no final de 61 estamos já nos 30 mil e depois no final de 73 estamos nos 60 e tal mil. Isto é, efetivos conjuntos. Já vos vou mostrar só os efetivos mobilizados em Portugal. Efetivos conjuntos. Depois, passando à Guiné, este é o gráfico da Guiné, que começa ali em 61, ainda antes da guerra, por menos de 5 mil, ali em 63 com 10 mil, é já o início da guerra, e que acaba em 73 com um pouco acima dos 30 mil. Passando a Moçambique, há aqui este crescendo contínuo, digamos assim, porque aquele alastramento da guerra que nós vimos, a abertura da frente de Tete, tudo isso se conjuga para que este gráfico aqui nos mostre uma subida de efetivos sempre contínua. Começando pelos 10 mil, 12 mil em 64 já é mais, que é quando começa a guerra, perto dos 20 mil, até que chega ultrapassa aos 50 mil em 73. Juntando isto tudo, total dos efetivos presentes na guerra colonial, vocês veem aqui em 61, 40 e poucos mil, passamos para 150 mil efetivos nos 3 teatros no final da guerra. É que devemos juntar, todos estes números que nós tratamos são números do Exército, devemos juntar cerca de 20 mil que servem na Marinha e na Força Aérea e, portanto, um total, de facto, de 170 mil militares em armas no final da guerra colonial. E é um número extremamente significativo. Se compararmos isto, digamos, em termos de população, em termos de rácio de militares, em termos da população, isto ultrapassa 9 vezes, não estou em erro, não estou a fazer contas, os efetivos que os Estados Unidos tiveram no Vietnã, na fase mais aguda da guerra. E veio o esforço, no fundo, o país, o Estado português fazia para manter esta guerra que nunca mais acabava. Este é um quadro em números, portanto, em 73 aqui temos, são os do Exército, aí temos em 150 mil. E estes são os quadros de efetivos metropolitanos, portanto, apenas os mobilizados em Portugal. Nós podemos ver aqui, desde 61, já temos um total, porque Angola tem já 28 mil de 40 mil. Reparem que na Guiné continuam 3 mil, 4 mil em 62, em Moçambique também continua em 64, é que se inicia a guerra, e depois no final temos 37 mil em Angola, 25 mil na Guiné, 24 mil em Moçambique, dando um total de 87 mil militares do recrutamento do Portugal. Estes também são do Exército. Os 20 mil da Força Aérea e da Marinha, de uma forma geral, são todos militares de Portugal. Portanto, podemos juntar aí os 20 mil aos 87, que dá acima de 100 mil do recrutamento de portugueses. Falando dos efetivos, que é uma componente do potencial de guerra, digamos assim, o potencial de combate nos teatros de operações, podemos dar aqui uma ideia do que era esse potencial de combate, que era esse equilíbrio de forças, ou essa relação de forças nos teatros de operações. Diga. Não está. É um quadro que nós quisemos acrescentar para clarificar que havia... mas agora, quando eu passar aqui para as penas, se me derem, levam também este quadro. E temos aqui aproximadamente então o potencial no final da guerra. Como veem, os efetivos faz parte do potencial, os homens, 70 mil em Angola, 42 mil na Guiné, 57 mil, um total 169 mil, e depois em aviões, helicópteros, navios, lanchas, todos estes números, e em baixo os guerrilheiros. 11 mil em Angola, isto são cálculos dos documentos portugueses, digamos assim, não há ainda estudos sobre... começa a haver alguns estudos com base em registros dos movimentos de libertação, tanto quanto é possível saber hoje.
mas com base nos registros portugueses seriam 11 mil em Angola, 7 mil na Guiné, 6.500 em Moçambique. No total 24.500 nos 3 territórios, mas que eram autónomos e, portanto, que deve ser considerado cada um por si. Isto leva-nos à questão do tipo de guerra, que é que há este desequilíbrio no potencial de combate e, mesmo assim, as questões são sempre mais difíceis para as forças regulares porque se confrontam com uma guerra de guerrilhas, tem determinadas características de não empenhamento no combate, no fundo, de desgaste, que é o objetivo de uma guerra de guerrilhas é esse, é o desgaste através das minas, através das emboscadas, através de toda essa insegurança e incerteza que se instala nas forças regulares. Têm que adotar um certo número de dispositivos que normalmente são pesados na atuação da força para impedirem, ou não serem surpreendidas por essa ação da guerrilha no terreno. E, portanto, essa ação pode ser feita por grupos muito, muito pequenos, podem destabilizar uma força muito maior das forças regulares.